Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Se você gosta de um romance, daquele que é bem focado no casal e vai trazer várias intrigas emocionais pelas quais eles vão ter que enfrentar para ficarem juntos, a minha recomendação de hoje é o nacional O Farol de Bill Beggs, da Liz Beck. Podem ver, tô aqui com o meu exemplar físico em mãos, ele pode ser adquirido diretamente com a autora, mas se você preferir também tem a opção de comprar o e-book, ele tá disponível para compra lá na Amazon e também no Kindle Unlimited. O Farol de Bill Beggs é o primeiro livro de uma trilogia que ainda está em produção, o segundo livro está em revisão e o terceiro livro está sendo escrito, mas é uma daquelas séries independentes, então os protagonistas dos próximos livros são personagens secundários desse daqui, e a história que é contada nesse primeiro volume vai ter começo, meio e fim. Esse daqui é o romance de estreia da Liz Beck, que além de escritora é advogada tributarista, e ela traz pra gente a história da Carol e do André. Os dois são aquele casal completamente apaixonados que todo mundo não consegue nem enxergar separados, mas em um dia, enquanto eles estão no trabalho do André, que é policial, lá na delegacia, a Carol vai acabar ouvindo sem querer um comentário que vai sugerir que o André talvez a tenha traído, e como ela tem um passado em que ela já viveu um momento de traição e pra ela a mentira é imperdoável, inclusive porque eles fizeram um pacto de jamais mentirem um pro outro, eles vão acabar se afastando. Ela muito ferida com a possibilidade de talvez não poder confiar naquela pessoa que ela sempre confiou de olhos fechados e achando que talvez a relação nunca mais vai conseguir ser a mesma, e ele magoado por ela não ter dado um voto de confiança pra ele. Ou seja, falando assim, já dá pra gente perceber que o livro é bastante focado de fato no romance e no casal, nos conflitos emocionais que eles vão viver. Eu acho que a Liz Beck tem uma escrita sensível nesse sentido de realmente abordar todas essas dificuldades emocionais que eles têm. E uma estratégia que ela utilizou aqui, que me agradou bastante, foi já ter começado o livro com o grande conflito dele. Então logo no primeiro capítulo a gente já vai ter esse momento, né, da Carol ouvindo a mentira. Mas peraí, o livro já começa então com o conflito? Sim, ele começa com o conflito e a Liz Beck vai se utilizar de flashbacks para voltar no tempo e ir reconstituindo a história desse casal. Então a gente vai ter essas alternâncias de presente e passado para poder conhecer como foi que os dois se conheceram e, mais do que tudo, o que foi também que eles viveram antes de se conhecer, quais foram as outras histórias, os outros relacionamentos amorosos que eles tiveram e que ajudaram a constituir a bagagem emocional dos dois, e que vai ter muito a ver também como os dois vão lidar com esse conflito que surge pra gente aqui desde o começo. Fazendo isso, né, de voltar no tempo e tal, a autora consegue manter a nossa curiosidade, consegue quebrar um pouco essa constituição linear. Então a gente vê o casal se conhecendo, ficando junto até chegar nesse conflito e deixar também a gente ansiosos pra saber o que vai acontecer depois. A relação dos dois é bem construída e eu gostei muito da sintonia entre eles. É realmente uma relação bonita de se acompanhar, pautada num sentimento sincero um pelo outro. E eu gostei de ver essa relação dos dois e gostei também de ver que o tema central basicamente da história é essa questão da confiança, da entrega para o outro. Qual seria o significado de realmente se estar numa relação, de se amar alguém. E para além da questão romântica, para além da questão emocional, a gente também vai ter um pano de fundo policial. Como eu mencionei, o André faz parte da polícia e isso faz parte da história, tanto na construção em si dele, quanto dos eventos que vão afetar também aqui. Porque a gente também vai ter aquelas cenas de mais adrenalina, principalmente mais pro final da história. E o mais interessante também foi ver como a Liz Beck se preparou para poder trazer isso pro enredo. Ela fez aulas de tiro no estúdio para poder falar com mais propriedade da questão de armas e tudo mais, já que isso é algo que faz parte da história. Ela se consultou com um delegado civil, com um promotor de justiça, para poder trazer esse meio policial com mais veracidade, né? Então tem várias informações que ajudam a construir esse meio de uma maneira mais crível aqui. Algo muito presente na história também é a trilha sonora, então a gente tem personagens que são bastante fãs de música e o gosto deles tá bem ligado não só na dinâmica que se desenvolve entre eles, mas também com algumas passagens em si da história
história, tem conexão das músicas com aquilo que acontece. Pra quem quiser ver um pouco mais dessa trilha sonora, o link da playlist tá aqui no box de descrição. Algo que também faz parte, e aqui a gente já consegue perceber desde o início, são alguns estrangeirismos. Outro cenário além do Brasil que tá presente aqui é os Estados Unidos. Os dois personagens, né, têm conexões fora do Brasil. Eles têm contato com o idioma do inglês, então a gente vai ter passagens que vão trazer expressões em inglês, né, no meio da conversa. Então a pessoa tá falando em português, aí ela fala alguma coisa que tá em inglês. O que eu acho também tem muito a ver com o próprio meio social que é retratado aqui. Então essa construção de personagens também é muito crível nesse sentido, né? Eu acho que eles representam muito bem o meio no qual eles estão inseridos. O próprio título do livro, ele faz alusão a um cenário americano, que é um farol que existe nos Estados Unidos e que tem toda uma metáfora com a Carol. E eu gostei também dessa relação, dessa metáfora que envolve o mar e tudo mais, e que a autora vai trabalhar ao longo da história. A própria Carol é vista como esse lugar de segurança para o André. E aí, já comentando daqueles pontos, né, que eu não tive tanta afinidade com a leitura, uma delas foi uma questão narrativa que me deixou um pouco confusa. A autora, ela tem uma escrita que é fluida, que te envolve fácil, então esse aqui é um livro bem tranquilo e gostoso de você ler. Só que o que eu falei que eu fiquei confusa é porque a gente tem até uma parte do livro ele sendo narrado em terceira pessoa com os verbos no passado. O livro se inicia assim, e aí a partir de determinado ponto a alternativa muda para primeira pessoa com verbos no presente. E não é uma mudança visível no sentido de os eventos do presente são narrados em primeira pessoa no presente, os eventos do passado em terceira pessoa no passado. Tanto inicialmente a gente vai ter esses momentos atuais com os flashbacks nessa narrativa em terceira pessoa, e depois a gente continua tendo cenas de flashback e de momentos atuais, só que agora com a narrativa em primeira pessoa. Então assim, eu não sei se foi algo que passou na revisão, acabaram ficando misturadas essas duas narrativas, ou se foi uma questão de estilo e de escolha da autora. Se foi essa segunda opção, não funcionou tão bem pra mim, e inclusive eu tava gostando até mais da narrativa em terceira pessoa, a maneira de como ela tava sendo composta e tal, embora a narrativa em primeira pessoa também funcione bem dentro da história. Só houve realmente esse estranhamento na hora de mudar uma para outra, mas a partir do momento que muda, ela segue em primeira pessoa e você consegue imergir nesse sentido. E vale dizer que tanto em terceira quanto em primeira pessoa, a gente tem a alternância das perspectivas da Carol e do André. Então a gente conhece a visão dos dois e isso é bastante importante, porque a gente vai ter acesso aos sentimentos de cada um deles, como que isso entra em conflito, e a gente vai conseguir compreender as dificuldades, né, que cada um tá vivenciando. E o outro ponto de menos afinidade pra mim aqui na história foi alguma visão de mundo que os personagens apresentam, o que não é um problema da história em si, né, é só realmente uma incompatibilidade, no sentido de eu enxergar e entender as coisas de uma maneira diferente daquilo que eles enxergam. Eu acho até que tem um ponto um pouco controverso nesse sentido, porque existem várias passagens em que os personagens fazem observações que eu achei ótimas e que são bem necessárias. Eles apontam quando alguém tá fazendo, sei lá, algum comentário machista, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo existe uma questão de rivalidade feminina presente aqui, e até mesmo um discurso compreendendo uma visão de feminismo que eu discordei um pouco, porque ele critica, né, uma compreensão de feminismo que eu não tenho, né, que eu não enxergo as coisas daquele jeito. E a maneira de como os eventos acabam sendo construídos, né, pra poder reforçar essa visão crítica, eu acho que foge um pouco daquilo que eu enxergo. É uma visão que tá muito ligada à construção dos personagens e à própria posição que eles ocupam, né, na sociedade na qual eles estão inseridos. Se você procura uma leitura ágil e de fato focada no romance, trazendo uma questão de entrega e confiança ao outro, fica a recomendação para vocês de O Farol de Bill Baggs. Lembrando que o livro físico pode ser adquirido diretamente com a autora e o e-book está disponível para leitura tanto para compra quanto no Kindle Unlimited. Gostou desse vídeo? Aproveita e deixa sua curtida aqui, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.